Mensagem de hoje, 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28, nós encontramos o rei Davi dando as suas últimas instruções para Salomão e para os seus príncipes, aqueles que ajudariam Salomão no governo. E Davi fala com Salomão a respeito das coisas que ele preparou. Aliás, não só para Salomão, ele fala para todo o povo a respeito de tudo que ele preparou para que fosse construído o templo do Senhor, para que desse prosseguimento à obra do Senhor. E ele orienta a Salomão, ele chama Salomão para uma conversa, e assim como aos príncipes, e dá para eles instruções para que eles continuassem a obra. Ou seja, Davi, ele tinha convicção de que ele não estava construindo um palácio para si. Ele tinha convicção de que ele não estava construindo um reino para si. Apesar de que ele tinha uma promessa do Senhor sobre a vida dele, de que o reino dele seria eterno, Davi não estava construindo uma casa para si. Ele não estava construindo um reino para si. Ele tinha convicção de que ele estava construindo um reino para Deus. E ele dá instruções para o seu filho Salomão e os príncipes e para todo o povo, para que essa obra continuasse sendo construída, para que esse projeto continuasse em ascensão, para que o propósito final de Deus fosse concretizado através da vida daqueles que dariam prosseguimento à obra de Davi. Quando eu leio esse texto, eu fico me lembrando de que da importância que a obra de Deus ela tem, né? Nós existimos com um propósito, e o propósito principal da nossa existência é dar prosseguimento aos projetos de Deus aqui na face da terra. Jesus ele veio aqui na terra e ele começou a edificar um palácio eterno, uma obra eterna para Deus. Quando ele veio aqui na face da terra, ele resgatou a humanidade da maldição do pecado. Ele resgatou a humanidade do poder do pecado, debaixo do jugo de Satanás, debaixo do domínio do inimigo, debaixo do poder da morte. Jesus resgatou a humanidade e ele ficou aqui durante 3 anos. E assim como Davi estava dando orientação aos seus príncipes, aos seus sucessores, Jesus, quando ele estava próximo da sua morte, ele também dá instrução aos seus discípulos e para a igreja que se formaria através dos seus discípulos. E depois que Jesus ressuscita, ele volta ainda algum tempo para falar com os seus discípulos, para falar com a igreja, para instruir a igreja até o dia que ele foi assunto aos céus, o dia que ele subiu aos céus, na presença da igreja. Havia um grupo de irmãos que viram Jesus subir aos céus, e esses irmãos ficaram incumbidos de uma responsabilidade de dar prosseguimento à obra de Jesus aqui na face da terra. Jesus ele começou a obra de Deus através da vida dele, pregando o evangelho em todos os lugares por onde ele passou. Mas na sua morte, a partir do momento que ele voltou para a glória, ele transferiu essa responsabilidade para a igreja. E agora não mais para ficar limitado ali aos termos de Israel, mas para que a igreja pudesse alcançar o mundo e dar prosseguimento à obra e construir um palácio para Deus, alcançando vidas de todas as nações. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Essa foi a instrução que Jesus deu lá em Marcos, para que toda a igreja pudesse entender, para que todos os que viriam depois pudessem compreender a sua responsabilidade de continuar essa obra que Jesus começou. Assim como Davi começou uma obra e orientou Salomão, os príncipes e todo o povo a continuar essa obra, Jesus também começou uma obra aqui na face da terra há 2000 anos atrás e transferiu essa responsabilidade para a igreja, para que a obra de Deus continuasse sendo edificada aqui na face da terra. E qual é a obra de Deus? Alcançar o perdido a qualquer custo.
Todos nós, como homens e mulheres de Deus, como discípulos de Jesus, temos a responsabilidade de dar prosseguimento a essa obra até a consumação dos séculos, até o dia quando Jesus ele vai voltar para buscar essa igreja restaurada, essa igreja para receber a consumação dessa obra, que são os frutos do trabalho de cada um de nós, as almas que nós ganharmos para Jesus. Entendamos que nós temos uma responsabilidade. Assim como Salomão recebeu das mãos de Davi uma responsabilidade de dar prosseguimento ao reino, nós recebemos das mãos de Jesus uma responsabilidade de continuar levando o evangelho a toda criatura, pregando o evangelho, ganhando almas, conduzindo vidas para o reino de Deus, para que o propósito de Deus se estabeleça na face da terra. Não fuja da sua responsabilidade. Nós somos chamados com um propósito, fomos chamados com uma responsabilidade e nós não podemos fugir disso. Levar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. A responsabilidade nossa, ela precisa ser cumprida até o final. Não fuja dessa responsabilidade. Senhor, eu oro pela tua igreja, para que o Senhor nos dê graça e sabedoria, para que possamos continuar, Pai querido, a obra que o Senhor Jesus começou e entregou, para que cada um de nós dessemos prosseguimento, que possamos levar o evangelho a toda criatura, Pai. Deus, nos ajude a cumprir esse chamado, nos ajude a cumprir, Senhor amado, com este propósito de levar esse evangelho, Pai querido, para que todo perdido seja encontrado, para que todo aquele que está distante do Senhor possa ter a oportunidade de ser salvo. Essa é a oração e o clamor que nós levantamos a Ti e te agradecemos na certeza da vitória. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.